Olá, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis, tá? Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, nós contamos com uma equipe de 2.900 profissionais distribuídos em nossas operações em 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e na região Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização dos seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem suas perguntas pelo chat ou solicitem a funcionalidade de levantar a mão para interagir com os nossos profissionais. Nós vamos abrir o áudio e vocês vão poder falar, tá? Caso tenha interesse, no final do webinar, vocês também vão receber um e-mail com o contato de toda a nossa equipe para que possam conversar. Esse evento será gravado e vai ficar disponível na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. Hoje o nosso tema é: por onde começar a mudança e preparar as suas redes para o futuro? A transformação digital é pauta das lideranças de quase todas as empresas. Mas como garantir um gerenciamento inteligente da rede, que possui conexões dispersas geograficamente, aumentando assim a disponibilidade de lojas e agências? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente convida aqui Guilherme Montanelli, que é coordenador de pré-vendas de redes na Logicalis, o William Este, que é analista de redes também na Logicalis, o Pedro Moura, que é responsável pelo time de pré-vendas de serviços na Logicalis. E para enriquecer ainda mais essa nossa conversa, para esse webinar, nós temos aí alguns convidados especiais, né? O Pedro dos Santos, que é coordenador de operações de TI no Sicredi, e o Sérgio Ricardo de Souza, que é superintendente de infraestrutura de TI no Sicredi. Sejam bem-vindos. Sérgio, passo a palavra para você. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Fazer uma breve introdução do que é o Sicredi. O Sicredi é uma instituição financeira, mas não é uma instituição financeira convencional. Ela é uma cooperativa de crédito. E o principal objetivo da cooperativa de crédito é o desenvolvimento local da comunidade. Então, aonde o Sicredi atua, ele procura fazer esse desenvolvimento, tá? Então, é bem interessante essa abordagem, né, do Sicredi. Falar de alguns números do Sicredi, hoje nós temos mais de 300 produtos financeiros, somos em mais de 4 milhões e meio de associados, temos 1.800 agências espalhadas em todas as regiões do Brasil, e temos mais de 5.600 ATMs. Então, a nossa necessidade de comunicação, de conectividade, ela é bastante grande, né? A gente tem agências espalhadas pelo Brasil inteiro e algumas agências em localidades mais afastadas. Falando rapidamente sobre tecnologia, nós temos um data center localizado no Rio Grande do Sul, temos cloud híbrida, também usamos nuvem pública, e recentemente a gente iniciou um trabalho de transformação digital, né? Então, no caso de infraestrutura, a gente fez um trabalho que a gente chamou de infraestrutura ágil, que a gente fez um trabalho voltado a pessoas, processos, tecnologia e a negócios. Bom, então, obrigado, era só uma breve introdução. Vou passar a palavra agora ao Guilherme, que vai dar continuidade. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui nessa manhã, né? Hoje a gente vai procurar falar um pouco sobre SD-WAN, e eu já aproveito para... obrigado. Agora todo mundo deve estar vendo já a apresentação, né? Então hoje a gente vai procurar falar um pouco sobre SD-WAN e sobre um modelo que tem cada dia mais força, que é o modelo como serviço, né? Mas antes aqui eu queria falar um pouco dos motivadores. Então eu gostaria de contar um pouco o porquê da solução e quais os principais benefícios dela, né? Ao longo da nossa experiência
uma arquitetura que vem, acho que desde o final de 2013, onde a gente executou os primeiros testes e esse tema deixou de ser uma coisa mais acadêmica para ter realmente um apelo. Nós percebemos que nesses 7 anos, umas verdades máximas já não são tão verdades assim. E aí, como eu costumo dizer, eu costumo dizer que o SDO é mais como uma estrada para a habilitação da transformação digital das empresas e dos nossos clientes, né? Então, aí a gente tem temas de como que eu habilito novas funcionalidades no meu negócio, como que eu ganho agilidade para abrir novas unidades, como que eu melhoro a experiência dos meus usuários, sejam eles os clientes ou o meu próprio colaborador interno, né? Dentre outras coisas. E aí eu até gostaria de agradecer os nossos amigos do Sicredi aqui que vão poder compartilhar um pouco das suas experiências e enriquecer o nosso bate-papo. Então, esses são um dos grandes que a gente vem tratando por esse tema. Mas como que eu faço isso, né? Qual que é o motivador da arquitetura? Como que a gente implementa isso na prática? Aí eu queria até convidar uma das nossas referências no assunto, que é o William Est, para explicar um pouquinho de como funciona a arquitetura. Bom dia, pessoal, a todos. Como o Guilherme comentou, as soluções de SD-WAN, elas podem funcionar aí como pista para serem habilitadores, né, de novas tecnologias e de novos serviços aí para os negócios, tá? Essa arquitetura aqui apresentada, ela é agnóstica, tá? E ela é composta pelos principais elementos que geralmente fazem parte das soluções de SD-WAN, tá? Eu gostaria aqui também, antes de começar, de traçar um paralelo dessa arquitetura de um ambiente SD-WAN para uma arquitetura de rede no modelo tradicional, tá? Onde basicamente a principal diferença é que em um modelo de arquitetura tradicional, esses elementos, essas camadas que nós estamos vendo aqui, principalmente a camada de data plane e de control plane, elas são unificadas, tá? E o que isso significa? Isso significa que no modelo de rede tradicional, os analistas e os administradores desse ambiente, eles por vezes terão mais trabalho, tá? Para configurar todo esse ambiente e para aplicar todas as políticas. A partir do momento em que a gente fala de uma arquitetura baseada em software defined, nós teremos aí alguns elementos principais, tá? Que farão a orquestração e a gestão de todo esse elemento. E isso acaba retornando para a administração e para o negócio através de agilidade, tá? Na questão de redução de custos, na questão de qualidade de experiência para os usuários, entre outros. Então, para eu explicar um pouquinho sobre essa arquitetura, aqui nós temos 2 quadrantes. O quadrante esquerdo, onde existem as camadas aqui das soluções da arquitetura, né, das soluções SD-WAN, e o quadrante direito, onde existem alguns benefícios diretos do uso aí de cada uma dessas camadas, tá? Então, começando de baixo para cima, uma arquitetura padrão de SD-WAN contempla a camada de data plane, né? Também alguns modelos chamados de Cloud Edge, ou seja, a borda da sua rede, que são basicamente os elementos físicos ou também podem ser virtualizados, tá? Que são responsáveis por receber as conexões, então as conexões tanto da sua rede interna quanto da sua rede de comunicação WAN, tá? Como também realizar o envio dos pacotes. Tá? E qual que é a grande diferença, a sacada aqui da segmentação do data plane para o control plane? Tá? Esses equipamentos na camada de data plane, eles são responsáveis somente pelo encaminhamento do pacote. E todas as instruções sobre políticas, sobre encaminhamento de pacotes, políticas de segurança, entre outras, serão recebidas através do gerenciador que pode estar hospedado ou em uma nuvem pública ou também dentro do próprio data center do cliente. Então, essa nossa primeira camada, a camada de data plane, ela é responsável por estabelecimento de seção segura entre todas as localidades, tá?
e também de mensurar a qualidade dos links WAN que estão disponíveis em cada uma das localidades, e apresenta dois conceitos básicos: o Zero Touch, que é um conceito de automação para provisionamento de localidades, e o Zero Trust, que é um conceito de segurança, onde basicamente define o seguinte: cada equipamento só será comunicado, enfim, com os demais, caso ele esteja autenticado, e aí existem algumas formas de autenticação, a mais comum aí via certificado digital. A segunda camada, a camada de underlay, diz respeito aos transportes, ou seja, quais links que estarão aptos dentro dessa arquitetura a comunicar as localidades do cliente, certo? Então, o grande mote aqui é a flexibilidade que as soluções de SD-WAN conseguem proporcionar. Por quê? Você não fica preso à utilização de um determinado link ou de uma determinada operadora, né, de um meio de transporte. Você tem a flexibilidade, né, de utilizar tanto os links terrestres, links de comunicação aérea, links de internet de alta velocidade ou links privados, de acordo com a necessidade do seu negócio. E também é possível com que você escolha opções híbridas, tá? E dentro desse cenário, com todas essas opções, você pode manter a comunicação através das suas localidades no modelo ativo-ativo, tá? Então aí também tem um ganho tanto de flexibilidade para o negócio, que você pode agilizar, por exemplo, a inicialização ou a inauguração de uma nova localidade com apenas um link ou com 2 links, né, preferencialmente. E também a questão da característica desses links, que podem ser os mais diversos. Da camada de control plane para cima, a gente vai estar falando basicamente dos controladores, tá? Dos gestores de toda essa arquitetura, aonde o elemento de control plane ele é responsável, tá? Por fazer toda a administração e gestão de políticas do seu ambiente. Então, poxa, se você quer fazer uma configuração para garantir a performance de uma determinada aplicação da sua rede, é o control plane que é responsável por disseminar essa informação para todos os seus elementos de borda. Tá? Se você quer também aplicar uma política de segurança, se você pretende fazer uma segmentação lógica de topologia, ou seja, qual localidade pode falar diretamente com qual localidade, tudo que diz respeito à parte lógica do ambiente é tratado através do control plane. Tá? Esse control plane ele pode ser uma appliance instalada no seu data center, ele pode ser uma máquina virtual, existem alguns modos. O fato é que ele sempre vai coordenar, tá, o fluxo de dados e a maneira com que esses dados são encaminhados dentro da sua infraestrutura. Tá? O management plane ele é uma interface única, tá? De visualização de todo o seu ambiente. Então, através dela, você consegue fazer gestão do seu ambiente, eventualmente fazer atualizações massivas, como, por exemplo, atualizações de versão de software. Você também passa a ter visibilidade da configuração dos seus elementos. Tá? E, de acordo com como for a sua necessidade, a sua arquitetura, esse Management Plane ele pode ser, né, multi-tenant. Isso significa que você consegue fazer uma divisão de ambientes por exemplo, perfil de negócios dentro da sua empresa. Tá? Então, eventualmente um ambiente corporativo e um outro tipo de ambiente gerenciado por equipes diferentes. Né? O multi-tenant tem essa característica de segmentação, por exemplo, através de linhas de negócio. E a última camada, a camada de orquestração e analytics, é uma camada que proporciona processos de automação, então, através de APIs e programabilidade desse ambiente, tá? Insights mais detalhados, ou seja, relatórios executivos ou relatórios até mais executados técnicos sobre o que está trafegando dentro da sua infraestrutura, e também uma parte de integração com soluções terceiras. Então, eventualmente, uma integração com soluções que fazem gestão de software defined LAN ou uma ferramenta do seu time de suporte, entre outros. Então, aqui nós temos essas camadas, tá? Que são importantes, a parte conceitual delas para implementação dentro de um ambiente. E
como comentei no começo, é uma arquitetura agnóstica que se encaixa no conceito aí de vários vendors, tá bom? Legal, William. E aí, até aproveitando o gancho, queria também colocar que muitos clientes se interessam em realmente trabalhar junto com a Logicalis na implementação e aí, a partir daí o cliente já se sente confortável para operar a rede, né? E o que a gente vem notando é da modalidade como serviço da SD-WAN, né? O cliente querendo mais o enfoque nos benefícios e deixar aí a nossa empresa para gerir, né? Para operar a rede. Queria até aproveitar e pedir também a palavra para o Pedro, para dar um conceito sobre a nossa área de serviços e também agradecer você pela excelente explicação aí da arquitetura. Obrigado. Bom, obrigado, pessoal, aí pela participação. Meu nome é Pedro, sou responsável pela parte de serviços aqui na Logicalis. E, bom, depois dessa explicação muito boa aí do Guilherme e do William, o que eu queria colocar a gente tem visto que toda essa parte de tecnologia, né, da implantação, do rollout, pós esse momento, né, a gente tem que dar a correta sustentação para os ambientes, né? E aí que entra o nosso portfólio de serviços, né? Hoje nós temos desde um portfólio de um serviço que a gente chama de Life Cycle, que é um serviço mais reativo, vamos dizer assim, né, no qual a gente suporta uma operação que é conduzida pelos nossos clientes, até um serviço gerenciado proativo, onde nós ficamos responsáveis pela gestão do ambiente, apresentamos os indicadores conforme os requerimentos dos clientes, né, os indicadores operacionais, e fazemos toda a biblioteca ITIL, né? Então, suporte a incidentes, gestão dos incidentes, gestões de requisição, toda a parte de troubleshooting, de análises de causa raiz, todo aquele conceito de governança, né, que está bem descrito aí nas bibliotecas aí do ITIL, para que haja garantia de que a solução ela vai estar disponível e atendendo aí as demandas de negócio dos clientes. Tá? Também é muito discutido hoje, né, soluções, modelos comerciais que também apoiem os clientes na hora da aquisição desse tipo de solução. Então, como o Guilherme e o William comentaram, nós temos trabalhado com soluções no modelo as a service, né, onde além nós temos toda a solução técnica, sobre a solução técnica é aplicada a camada de serviço e existe também uma solução financeira que cabe dentro do budget do cliente para que ele tenha tudo entregue como serviço, né? Então, eu gosto de exemplificar que é igual a TV a cabo que a gente tem em casa, né? A gente paga pelo sinal, né? Pelo benefício, pelo sinal. E todas essas questões técnicas do decodificador que vai na ponta, da implantação, da retirada, da mudança, da necessidade, isso tudo fica a cargo da empresa contratada, lógico que dentro daquele requerimento que foi solicitado, né? Requerimento tecnológico, requerimento de serviço colocado. Gostaria de ressaltar que na parte de serviços ele também se estende, né? Como também o Guilherme e o William colocou, nós estamos trabalhando com o tema SD-WAN de forma pioneira aí, no final de 2012, início de 2013, com projetos de SD-WAN. Nós temos apoiado tanto na questão consultiva, né, porque existe muitas vezes uma necessidade prévia de análise, de entendimento do impacto no negócio, de um planejamento, um projeto, né, da extensão do projeto. A gente está falando, às vezes, de um rollout que vai durar alguns meses, né, em alguns casos. Alguns casos até pode se estender por mais tempo, dependendo da dispersão geográfica e das questões que envolvem aí as características do projeto. Então, é importante também ter um processo muito bem detalhado nesse ponto. E a área de serviços também apoia
nesse modelo, porque você tem que imaginar que vai coexistir durante um período dois ambientes, né? Um ambiente, você tem a parte de planejamento, questões estratégicas, depois você começa a entrar no rollout. Durante esse rollout você tem a coexistência de dois ambientes, então é bastante importante entender que você vai ter que dar suporte a esses dois ambientes, um ambiente que vamos chamar aqui de legado, com um novo ambiente, e aí tem também as questões aqui que são muito importantes na questão do projeto, né? Então você tem que preparar as localidades, tem que garantir, você tem os checklists, né, para serem realizados, para fazer o refresh ou upgrade, vamos colocar dessa forma ainda nas localidades. Também, como eu comentei, depois a manutenção, né, a manutenção desse ambiente. Então, novas regras de negócio que vão ser colocadas ao longo da operação, incidentes que podem ocorrer, né? Eu brinco que serviço, a gente tem alguns problemas ao longo, né? Seria meio que conto de fadas imaginar que não existe problema quando você fala de prestação de serviço. Mas a grande questão é qual que é a nossa atitude frente aos problemas, né? Então, também é importante colocar aqui que nosso time é muito bem capacitado no tema e, do ponto de vista de comportamental, a gente tem no nosso DNA essa atitude de estar presente, resolver, ser parceiro, e eu acho que é isso que faz a diferença no final do dia na entrega de serviços. E, por fim, gostaria de pontuar que tudo isso é feito através de ferramental, governança e processos muito bem estabelecidos, né? Então, hoje, nós temos uma suíte de ferramentas de monitoração desses ambientes, que elas conseguem prover uma visibilidade muito interessante para o nosso cliente e para a operação, né? Nós conseguimos integrar ferramentas de ITSM para facilitar a gestão da operação. Então, eventualmente, o cliente ele tem uma ferramenta já de gestão de serviços, onde já está pré-estabelecido os seus indicadores. Facilmente a gente consegue integrar isso de diversas formas, seja via APIs ou outras formas, com o sistema de gestão nosso da Logicalis. Eventualmente, caso seja uma obrigatoriedade, pode ser utilizado, inclusive, o sistema de ITSM do cliente. Obviamente que aí a gente vai ter que trabalhar com times dedicados, nesse caso, né, para garantir a agilidade e assertividade na questão de indicadores operacionais, né, de tempo de atendimento no prazo. Mas tudo isso estabelecido com relatórios pré-determinados e que são entregues na periodicidade requerida aí pelos nossos clientes. Mas com isso a gente consegue de forma robusta entregar serviços hoje de SD-WAN para os nossos clientes. Eu queria deixar esse breve briefing aqui para vocês em relação aos serviços prestados. Eu sempre gosto de falar que existem também alguns temas, que são temas satélites, né, que estão dentro da prestação de serviços de SD-WAN, que precisam ser pensados e vistos também, estão relacionados ao serviço de sustentação, e que não são temas menos relevantes. São temas satélites, mas são temas que nós também podemos apoiar e temos hoje, na maioria dos contratos também, esses temas sendo tratados, né? Um desses temas é o atendimento em campo. Parece ser algo de menor relevância, mas não é, né? Então, você precisa também garantir que numa questão de num incidente ou numa crise, você também tenha o correto atendimento em campo, né? Para garantir que numa queda, numa degradação de performance, que também não existam questões físicas locais, né? Nas pontas. Esse é um tema que a gente tem visto de bastante relevância nos contratos, principalmente nas empresas que têm uma dispersão geográfica maior, dado a abrangência do nosso país, né? A gente é um país com características de continente aí, então, se você pega uma dispersão geográfica muito grande, você precisa ter também nas pontas
no atendimento ágil. Um outro tema também, que é um tema que nós chamamos de satélite, do ponto de vista que abstrai um pouco da tecnologia, da arquitetura, são temas relacionados à gestão de circuitos, né, de links. Então, esse é um tema também que, quando surge nas discussões, a gente também pode e tem portfólio para apoiar nossos clientes nesse sentido. Então, o que eu quero dizer, desde o apoio da validação, né, na contratação, fazendo um white label para os nossos clientes, apoiando eles, identificando as melhores maneiras de cotar, de implantar, né, de fazer todo o follow-up da gestão do processo, vamos dizer assim, do processo de negócio com as operadoras. Em alguns casos, nas pontas, a gente sabe que, novamente, dado a dispersão, a gente vai trabalhar com empresas que fazem um last mile, que não são empresas, não são grandes operadoras. Então, esse também é um conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos projetos que a gente trabalhou. Então, hoje a gente tem uma facilidade, eu diria que muito acima do mercado também, de apoiar nossos clientes quando contratados para fazer isso também, né? De apoiá-los na ponta, né? Então, identificando quem são as melhores operadoras, quem são os melhores parceiros que vão entregar os links, fazendo o processo de contratação e fazendo o processo também de, vamos dizer assim, de auditoria ou de follow-up, né, das atividades e de incidentes relacionados a isso, né? Então, abrindo o chamado quando necessário, dado degradação ou dado queda, esse também fazendo o escalonamento necessário, isso também faz parte desses sistemas satélites que eu comentei. Eu quis dar uma pincelada geral, vamos dizer assim, no processo, mas acho que a gente pode, se for necessário, aprofundar algum tema. Se alguém tiver algum questionamento, a gente pode tratar também pontualmente. Eu gostaria agora de passar a palavra para o meu xará, para o Pedro, que vai contar um pouco para a gente aí da vivência dele, né? Acho que a melhor pessoa para comentar é aquela pessoa que vive o processo. Então, vou pedir para o Pedro agora contribuir com a gente, passando um pouco aí da experiência que ele teve junto lá à Sicredi. Muito obrigado. Bacana. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, bom dia, tudo bom? Sou Pedro Santos, coordenador do Sicredi, da área de serviços e telecomunicações. Vou contar um pouquinho aí do nosso projeto de SD-WAN, que já tem um longo período, né? Ele iniciou em 2016, de forma a atender uma necessidade bem importante que nós tínhamos. Algumas regiões do país, né, como o Pedro falou, são bem carentes de infraestrutura de telecomunicações. Então, nós tínhamos 25 unidades, 25 agências na época, no centro-oeste, no norte do país, que não tinham viabilidade terrestre para uma rede privativa de dados, né? Nós utilizamos uma rede privativa baseada em MPLS, né? E essas localidades não tinham viabilidade terrestre. Então, a gente usava, essas agências operavam somente por satélite. E isso gerava um ônus, né, muito grande, lentidão, né, de alguns sistemas. E a gente buscou, então, algumas soluções. Identificamos que na região existiam pequenos provedores com internet que faziam uma saída da sua região por infraestrutura própria, que poderia ser uma opção. A gente iniciou, então, a pesquisa de soluções que pudessem nos entregar a conectividade de forma próxima a uma rede privativa, né? Então, a gente identificou logo de pronto que o SD-WAN poderia ser uma oportunidade, nos entregando principalmente a questão de segurança, né? Acho que é uma característica importante para a instituição financeira do nosso porte, os requisitos de segurança que a gente tem numa rede privativa serem atendidas também na solução de SD-WAN, e esse foi um ponto que nos norteou bastante. Então, em 2016, a gente começou esse projeto com a Cisco, né, de SD-WAN, utilizando a solução IWAN, e implementamos, então, essas 25 agências utilizando SD-WAN. Em 2017, então, a gente começou a ampliar esse projeto. A gente passou para em torno de 70, 80 agências, né, que a gente
perceber que existiam demandas de upgrades de velocidade em algumas agências que as operadoras não conseguiam atender. Já muito pela necessidade de começou a crescer a planta de SD-WAN. Em 2018 também, com essa demanda de ampliação de velocidade, a gente incluiu então mais algumas agências, que são as nossas sedes regionais, né? Cada cooperativa tem uma sede regional. Nós incluímos no projeto então essas agências também, essas unidades de negócio. E aí o ano passado, em 2019, a gente abriu para adesão, né? O nosso sistema cooperativo, a decisão de adesão à solução fica pela cooperativa. Em 2019 a gente abriu esse modelo para adesão pelas cooperativas, e aí a gente entendeu que precisaria um serviço gerenciado, né? A gente realizou uma RFP, optamos pela Logicalis, né, e implementamos então uma operação de gerência dessa planta. Então, a planta cresceu bastante, hoje a gente está em torno de 1.480, mais de 1.480 sites utilizando SD-WAN, né? E toda essa planta operada pela Logicalis, São Paulo, e um time também local N2 em Porto Alegre. Acho que basicamente, assim, de forma ampla, esse é o escopo do projeto, né? Pedro. Legal, excelente. Eu queria entrar agora um pouco, se você me permitir, Pedro, fazer algumas perguntas, né? Eu acho que aproveitar a participação de vocês aí, que tem sido muito, muito bacana, compartilhando aí conosco. Mas dentre os benefícios, assim, se você pudesse elencar quais seriam os grandes benefícios da tecnologia e aí no processo, na adoção da Sicredi? O que você enxerga que foram os pilares, vamos dizer assim, os maiores benefícios? Acho que você está no mudo, Eu acho que você Pedro. está no mudo. Alô, oi. Agora sim, agora foi. Bom, vamos lá. Bom, o primeiro benefício que a gente conseguiu captar desde o início do projeto foi a flexibilidade que o SD-WAN nos trouxe, né? A gente conseguiu chegar em locais onde as operadoras tradicionais não conseguiam entregar circuitos. Isso, para a gente, foi um benefício extraordinário. Impactou diretamente as nossas operações, né? Ganho de produtividade. Então, foi um benefício muito importante. Outro benefício ligado a isso também é que hoje o nosso tempo para abertura de agência ele se reduziu bastante, né? Como os provedores têm mais agilidade para entregar circuitos em pequenas cidades, a gente conseguiu reduzir o tempo de abertura de agência de forma significativa. Um segundo benefício que eu trago é a gente percebe, né, que a adoção de serviços em cloud e serviços em SaaS, né, a gente percebe uma descentralização da rede, né? Então, a gente não tem mais aquela figura de data center centralizado, então faz sentido a gente ter saída local. Se eu tenho um serviço em cloud e a minha agência pode consumir esse serviço diretamente, de forma segura, eu entrego uma performance melhor para o meu colaborador, né? Então, isso foi um benefício bastante importante e trouxe um ganho de produtividade também bem significativo. E a gente não pode deixar de destacar a redução de custos, né? Isso é bem importante. Então, o ticket médio de um circuito de internet, de um link de internet, ele é mais baixo do que uma rede privativa, né? Por questões óbvias. E isso trouxe um benefício bastante importante para o Sicredi também, né? Acho que todas as empresas buscam otimizações de custos e esse foi um ganho bastante relevante que a gente teve. Mas eu também gostaria de destacar um outro ganho, né? Que a gente foi percebendo ao longo do projeto, quando nós iniciamos, a gente entendeu que seria mais otimizado ter poucas operadoras ou grandes players, né? Para operar a rede, mas a gente começou a perceber que, pela nossa natureza de cooperativismo, faz sentido a gente usar o provedor local. Então, muito alinhado
a nossa essência de cooperativa, né, de fomentar a economia local, a gente deu preferência por utilizar provedores realmente regionais, né, que fizessem essa movimentação da economia local, né, e isso, a maioria deles associados ao Sicredi, né, então gerando esse ciclo virtuoso do cooperativismo. Isso foi um benefício bastante importante também para a gente. Legal, legal, muito interessante sua resposta aí, vai de encontro com muitas coisas que nós temos visto. Guilherme, William, vocês querem complementar aí? Eu acho que é interessante também se vocês tiverem alguma consideração em relação a isso, porque esse tema de benefícios a gente tem visto que é um tema latente, né? E muitos dos pontos que o Pedro colocou são pontos que realmente os clientes comentam, né? Eu queria só citar realmente a fala do Pedro, que é interessante como ele põe realmente a estratégia de go-to-market frente a uma mera, não uma mera, né, mas frente à redução de custos. É legal esse feedback dos nossos clientes, que eu vejo que está em linha com o que a gente pensa também, o que a gente tem visto com as nossas análises. É importante ter um feedback desse tipo. Legal. Eu também gostaria de comentar sobre 2 benefícios que o Pedro citou, né, em relação à flexibilidade e agilidade. Então, em relação à flexibilidade, a arquitetura, né, proporcionando aí essa adição de links de diferentes provedores, né, e aí, independente de qual seja o provedor ou de qual seja o meio de transporte, esse link vai ter um tratamento igual aos demais perante políticas, né, dentro da arquitetura da organização. E também em relação à agilidade, né, porque aí a gente já começa a falar um pouquinho de processos de automação, né? Então, automação para estabelecimento de uma nova localidade. Basicamente, no caso do Sicredi, nós trabalhamos já com templates pré-definidos para essas localidades. Tá? Então, antes nós fizemos um planejamento de quais funcionalidades deveriam ser habilitados em quais cooperativas, de acordo com quais eram as necessidades daquela localidade. Então, a junção aí da flexibilidade dos links e dos processos de automação trouxeram os benefícios citados pelo Pedro aqui. Excelente. Eu queria agora abordar um outro aspecto, que eu acho que é um aspecto também relevante quando da contratação desse tipo de solução, e aí eu passo de novo a pergunta aqui para o Pedro Santos, do Sicredi. Pedro, dado o modelo, queria que você comentasse um pouco sobre o modelo de contratação, né? A gente tem visto que muito tem se falado em modelos de contratação as a service, né? Então, onde você também tem uma solução financeira, né? Vamos dizer assim, para a contratação desse tipo de solução. Como é que foi a experiência de vocês também em relação a esse modelo de contratação? O que você vê como benefício também nesse sentido? Se você puder contribuir também com a gente nessa pergunta, eu agradeço. Legal. A gente iniciou uma operação interna, como a gente começou com poucos sites, né? A gente iniciou com 25 sites, a gente começou com uma operação interna, mas pelas dimensões, pelas quantidades de agência, a gente acabou realizando um BP, né? Fazendo uma avaliação de se a gente cresceria interno ou externamente. E aí, não só financeiramente, mas também com relação a outros benefícios, a gente optou por utilizar serviços gerenciados, né? Mas assim, o principal benefício que a gente conseguiu identificar é a gente tem um modelo que a decisão de adesão é da cooperativa. Então a gente não conseguia mensurar, por mais que a gente fizesse levantamento de demanda, quando é que essa adesão ocorreria. Então o modelo de serviço nos permitiu essa elasticidade, né? Como se fosse um serviço em cloud. Tu cresce servidores, diminui, né, conforme a necessidade. Então a gente, com os serviços, nos deu esse dinamismo de poder crescer. Não foi uma surpresa, né, mas também por um trabalho que a gente fez junto às cooperativas dos benefícios do IWAN, do SD-WAN, a gente conseguiu ter uma adesão muito rápida, muito grande. Então, o outro benefício que o serviço do gerenciado nos deu foi esse fôlego, né, esse pulmão
para absorver uma demanda que foi muito grande, né? A gente saiu de 250 sites para quase 1.000 em 2, 3 meses, né? Hoje a gente está com 1.480. Então, essa flexibilidade, essa possibilidade de absorver essa demanda foi importante, né? Foi bem. E além disso, todo o know-how que tu traz com o time, né? Se tu monta um time interno, tu tem uma curva de aprendizagem, tu tem né, o conhecimento do ambiente. Então, como a gente tinha parte do time interno, um nível 3 interno, a gente conseguiu fazer a passagem do conhecimento do que é característica nossa, do que é o nosso ambiente, mas a Logicalis trouxe todo o conhecimento de SD-WAN, e aí sim a gente conseguiu, né, ter essa alavancagem aí que para a gente foi bem importante também. Legal, interessante. William, o que você tem visto aí também você tem participado da maioria dos projetos aí em relação a esse tema também? Queria que você contribuísse dando uma visão da parte de tecnologia aí também, da pré-venda. Claro. O que eu acho legal citar nessa questão do serviço é que é o seguinte, né? As soluções elas de SD-WAN, elas têm inúmeros componentes técnicos, né? Então a gente pode moldar aí de acordo com a necessidade do ambiente do cliente. E quando o cliente ele opta pela adoção do modelo como serviço e a Logicalis apoia esse ambiente, com o skill e com a experiência dos nossos profissionais, a gente consegue moldar, né, esse ambiente gradativamente. Então, por exemplo, o Sicredi é um exemplo claro de que ele começou com a adoção de alguns serviços e de algumas tecnologias, né? Eu gosto de dizer que a solução de SD-WAN é como um cubo mágico, então a gente consegue ali moldar e colocar quais funcionalidades serão ativas naquele ambiente perante a necessidade. Então, se o cliente ele faz a opção por trabalhar com o modelo como serviço, ele vai ter o apoio da Logicalis para suportar o ambiente atual e também contar com o nosso know-how para ativação de novos serviços. Então, por exemplo, uma coisa que costuma ser gradativa, né? Vou dar um exemplo aqui, onde muitas vezes o cliente faz a adoção de uma solução de SD-WAN para habilitar a comunicação com todos os benefícios ali entre matriz, filiais e data centers, e ele passa a expandir o leque dele dando, por exemplo, um acesso direto à internet para os usuários na ponta. Tá? Ele também pode fazer a adoção de demais serviços de segurança. Então, quando o cliente tem esse apoio, eu acho que facilita um pouquinho aí na adoção de novos serviços, né, e no desenvolvimento da arquitetura atual. Vocês me escutam? Sim, sim. Ah, legal. Então, acho que Escuta. acaba sendo um ecossistema aí que traz benefícios, né? Verdade, é isso que a gente percebeu, né? É o que vocês comentaram no início, é uma jornada, né? Na verdade, assim, é a estrada ali, a gente começa de uma forma, mas as coisas vão se moldando realmente. Pedro, e nessa estrada, e vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom. E nessa estrada, aproveitando aí também a experiência de quem já passou por esse caminho, o que você poderia compartilhar com a gente sobre talvez aí os principais desafios da adoção da tecnologia, né? Do ponto de vista de vocês como cliente, o que vocês enxergam que foram aí os principais desafios para adotar? Olha, eu acredito que o primeiro desafio, assim, a tecnologia muda alguns paradigmas, né? Para o time técnico, assim, isso é impactante do início, então é necessário uma adaptação, muda alguns conceitos, as coisas mudam de lugares, digamos assim, né? Então, aquela aplicação que sempre vinha por um link, talvez não venha por ali, né? Não é uma coisa mais tão estatística assim, né? Tão determinística, quer dizer, pode ser estatística agora, né? Então as coisas começam a mudar. Então, o time se adaptar à tecnologia é um desafio, né? Eu acho que outro desafio é como é que tu cola algo que é diferente, como é que tu cola no teu ambiente legado, né? Como é que tu introduz isso no teu ambiente legado para fazer essa transformação, né? Eu comento que a gente começou num SD-WAN híbrido, né? E a gente caminha para um SD-WAN puro. Então,
já estamos muito mais próximos de um SD-WAN puro, né? Hoje. Então, essa transformação tem que levar em consideração o teu ambiente, né? Então, tu não pode partir para uma página em branco e criar um SD-WAN. Eu acho que tu tem que levar isso em consideração. Isso é um desafio para que as coisas encaixem e para que tu mantenha a estabilidade da operação, né? Porque no final do dia é isso que te mantém aí as operações, né? Então, acho que a gente não tem que ter esse cuidado. E hoje, né, dada a maturidade que a gente já está, eu acho que o grande desafio é essa governança, né? Eu acredito que ter fornecedores na ponta tão diversos, né, com estruturas tão diversas, né, operadoras de grande porte, provedores muito regionais, tem um provedor que atende uma agência, né? Então, como é que a gente constrói essa colcha, né? Como é que a gente costura tudo isso e ter essa governança que é muito importante, né? Prestar contas dos serviços hoje para o nosso tomador lá, que é a cooperativa, né? Da qualidade do serviço e garantir que a gente está com o melhor provedor da região, isso continuamente, isso eu acho é o que mantém, né, a operação em dia. Então, esse é um desafio importante também. Muito bom, muito bom. Sobre esse mesmo tema, Guilherme, o que você tem visto também aí das conversas que a gente tem tido e que as pessoas têm colocado aí como desafio realmente para adoção também? O que a gente tem visto, e até queria complementar também a resposta do Pedro, com a relação à maturidade que eles tiveram desde o dia zero do projeto, onde eles realmente, a gente tratou toda a parte tecnológica do projeto, mas eles também levaram em consideração a parte de processos e pessoas. Então, no nosso projeto foi incluso desde o dia zero também o mapeamento dos processos, como que a gente ia rever eles, porque a gente não ia de fato tratar uma tecnologia SD-WAN da mesma forma que tratava já a comunicação com as operadoras de MPLS. Então, realmente, o Sicredi, a gente conseguiu fazer um trabalho bem maduro com relação à adoção dessa tecnologia. Bacana, de fato. Perfeito, excelente. E eu gostaria também agora falar um pouco, talvez exercitar um pouco a visão de evolutiva, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a gente está em constante mudança aí, então talvez já colocando um caráter um pouco mais de futuro, e aí vai para o Pedro Santos da Sicredi. Como que você enxerga, Pedro, essa questão da evolução da tecnologia no ambiente WAN? Se você puder compartilhar com a gente também sua visão em relação à evolução dessa tecnologia. Acho que está em mudo de novo, Pedro. Perdão. Oi, voltei. Bom, eu acredito que a gente está cada vez mais caminhando para essa descentralização que eu comentei lá no início, né? De forma cada vez mais acelerada agora com algumas aplicações que que rodavam em data center indo para cloud também, né? Então, o estabelecimento de conectores de cloud connectors, né, das agências para os nossos ambientes, né, de aplicações é uma evolução que a gente vai ver cada vez mais, né? Então a gente vai ter cada vez mais saída local, cada vez mais descentralização. E aí a questão de segurança na ponta é fundamental, né? Então a gente ter esse olhar de segurança no edge, né, que a gente chama na ponta lá na agência, vai ser um grande desafio, né? E cada vez mais a gente vai ter que estar com esse olhar. E aí a visibilidade nos traz um ponto importante, né? A gente usa o Live Action, que nos dá uma boa percepção dos tráfegos e isso e a performance, né? Entender a performance das aplicações, porque agora tu tem múltiplos caminhos, não só vindo para o data center, tu tem possibilidade, múltiplos caminhos saindo para a nuvem, né? Então, como é que tu acompanha tudo isso? Isso é um grande desafio, né? As coisas vão mudar cada vez mais. Então, é um ambiente de futuro aí que a gente entende que tá se desenhando. E por outro ponto, a gente tem um desafio grande do nosso ambiente, né? Que pode ser de muitos também, que hoje a gente utiliza o iWAN, né? Que
não sei se todo mundo conhece, mas o iWAN é o primeiro SD-WAN da Cisco, né? Mas a Cisco adquiriu a Viptela também, só fazendo um parênteses aqui. E ela também integrou a sua solução Viptela dentro dos roteadores Cisco, né? E embarcou já na solução, e isso já vem há algum tempo. A gente ia realizar um POC o ano passado, a gente deu uma segurada para esse ano, mas um caminho é agora a migração para o Viptela, né? Gradual, ou enfim, a gente vai desenhar isso, como é que a gente vai fazer essa migração também, é um outro desafio, que aí eu entendo que a gente vai estar num mundo SD-WAN puro, né? Então a gente vai estar com um parque 90% com SD-WAN, e aí a gente conseguir fazer essa migração para o Viptela vai ser um grande desafio também. Perfeito, perfeito. Bom, excelente. Eu acho que vou abrir agora aí, Joyce, se tiver alguma pergunta das pessoas que estão nos assistindo, se puder compartilhar com a gente coloca aqui para que todos possam responder. Joyce, acho que você está no mudo. Eu queria só pegar um gancho enquanto a Joyce tira do mundo, Por favor. com relação a esse caminho que o Pedro citou. A gente tem visto também que os clientes vão adquirindo confiança, então normalmente eles começam realmente pela solução da WAN, e a gente tem visto realmente cada vez mais os clientes procurarem temas de automação já da LAN, parte de programabilidade de redes, então essa estrada que o SD-WAN vem abrindo o caminho, né, já vem puxando outros temas como esses, né, automação, uso de APIs, e é bem bacana ver como a tecnologia está andando e como a gente está podendo apoiar também os nossos clientes nesse caminho. Acho que É verdade, Guilherme. Eu acho que é um bom ponto também. A gente tem trabalhado bastante nisso, né? É bem lembrado mesmo, é um excelente ponto, porque hoje a gente tinha pouca automação, né? A gente tem caminhado muito nesse sentido para o WAN, e aí quando a gente fala WAN, o router, até a gente já tem um bom nível de automação, quando a gente fala de SD-WAN, mas agora a gente tá passando a barreira para LAN, né? Então, quando a gente fala agora de Wi-Fi na agência, Wi-Fi para o associado, né, que vai lá consultar, e aí integrado isso à nossa transformação digital, também dando uma experiência melhor, né? O quanto mais a gente tiver de automação e gerência dessa LAN das agências é importante. Aí a gente fala um pouco que não é o nosso escopo aqui, mas a gente fala um pouco de GNA Center, né? GNA Spaces, é uma gestão ampliada, né? Do nosso ambiente, integrando a WAN com a LAN e daqui a pouco o data center também. Então a gente tendo todo esse universo aí sendo gerenciado, né? Consegui aqui o acesso às perguntas agora. Acho que a Joyce vai reiniciar e vai voltar. Mas uma primeira pergunta aqui que chegou das pessoas que estão assistindo a gente é a seguinte. Aí talvez o Guilherme e o William, talvez também o Pedro quiser comentar da Sicredi. Mas a pergunta é relacionada mais à tecnologia. Gostaria que fosse comentado rapidamente as diferenças entre tecnologias de SD-WAN, modelos híbridos, iWAN e Meraki. E eu vou passar talvez aí para o William, para o Guilherme. Essa é a pergunta que chegou aqui para a gente. Tá bom. Em relação ao modelo híbrido, eu entendo que a questão seja direcionada aos meios de transporte. Então, se é a utilização de internet, MPLS, link satélites, link 4G, né? Porque geralmente num ambiente tradicional você tem ali o uso de um transporte privado, né? Por exemplo, MPLS, e com a adoção da solução SD-WAN, você consegue fazer a inclusão, né, de links numa maneira híbrida, ou seja, posicionando o que for necessário em cada localidade. Tá? Em relação à comparação, né, que você citou aí de iWAN com Meraki, cada solução, né, de cada fabricante, na verdade, possui pontos positivos e negativos em relação a tudo. Então,
nós sempre gostamos aqui, né, de fazer um estudo em relação ao ambiente do cliente, em relação às necessidades, em relação às necessidades de negócio, em relação às necessidades de tecnologia, tá? É, mas, claro que a parte técnica difere entre elas. Então, por exemplo, uma solução Merak, ela é uma solução mais voltada para um ambiente um pouco mais enxuto, né, com uma escalabilidade um pouco reduzida, mas em contrapartida ela tem benefícios de automação, benefícios de agilidade, né? E o IWAN, por outro lado, ele comporta, né, uma arquitetura mais robusta, ou seja, mais volume de localidades, e ela também é mais customizável. Então, por exemplo, um Merak, onde a gente tem um dashboard fixo de configurações, nós, como analistas e administradores desse ambiente, por muitas vezes nós não temos a opção de customizar tanto. Poxa, eu gostaria de customizar uma política de QoS. Você tem uma determinada limitação, que é a limitação do dashboard. Quando a gente vai para uma solução, por exemplo, o IWAN, ou o próprio Cisco SD-WAN, entre outras, o cliente tem a possibilidade de flexibilizar e de customizar mais as políticas. Então, assim, a gente sempre, antes de definir, por exemplo, qual é a tecnologia recomendada, a gente tem que analisar uma série de fatores aí, tecnológicos e de negócio, tá? Então, por exemplo, ainda no mesmo gancho da questão da possibilidade de configurações, se o cliente possui uma equipe mais enxuta de operação, enfim, pode ser que seja mais interessante o uso do Merak, porque ele vai ter lá um ambiente já mais pré-estabelecido, mais pré-configurado e que vai dar uma dinâmica de trabalho diferente para ele no dia a dia. Se ele possui necessidades onde ele quer customizar mais o ambiente, ele quer entregar serviços muitas vezes de uma forma mais detalhada ou mais serviços, aí uma solução que dê para ele a possibilidade de customizar isso passa a ser mais interessante. Então, é sempre avaliado de caso a caso, né? Mas eu pontuaria inicialmente. Eu só gostaria de complementar. Eu acho que perfeito, Guilherme, é bem isso, né? A gente tem que. É caso a caso, né? É difícil a gente comparar assim sem conhecer o ambiente. Eu acho que a minha consideração seria leve muito em consideração o que você tem, mas o que você queira fazer no futuro, né? Porque daqui a pouco você coloca uma ferramenta, uma solução para atender e aí você não consegue fazer o caminho que você quer. Então, assim, é importante, sim, eu acho que é fundamental tu avaliar o teu ambiente até para que atenda os requisitos, mas também avaliar o que tu quer fazer no futuro, né? Para que tu tenha a possibilidade de caminhada, né? E realmente são soluções que atendem diferentes nichos, né? Então, isso eu só botaria essa observação. Atender o ambiente é importantíssimo, fundamental, mas também que te dê possibilidade de evolução. Excelente. O que a Excelente. gente diz, né, Pedro? Guilherme, Não tem uma solução. Não, pode ir, por favor. Ia passar para você a palavra. Né, Pedro? Não tem uma solução que cabe em todos os clientes. A gente cansa de ver isso em inúmeros e inúmeros clientes. A gente precisa fazer algo alinhado com a estratégia do cliente. E aí existem as diversas soluções aí de mercado. Mas Bom, perfeito. Gostaria agora na verdade, caminhar para o encerramento. A gente está dentro do horário que a gente tinha planejado. Acho que foi muito, muito rica aí a contribuição e a participação de todos. Agradeço, primeiramente, a Sicredi, na pessoa aí do Sérgio e do Pedro Santos. Agradeço enormemente aí pela participação, pelas respostas, contribuição. Com certeza enriqueceu muito aqui a conversa que a gente queria ter. Quero agradecer também a todos que estão conosco, dizendo que nós estamos à disposição para termos outras conversas e falarmos especificamente sobre o ambiente de vocês. Eu acho que esse ponto que o Pedro agora comentou no final, que o Guilherme colocou, o William também, a gente realmente entende que precisa ser feita uma análise, precisa ser analisado, né? Não existe um tamanho que atenda a todos, é um trabalho que ele vai ser um trabalho que precisa de um alfaiate para fazer ajustes, né? Então precisa realmente de uma análise, de um entendimento de para onde você quer ir, e nós estamos à disposição para ter essa conversa.
pelos meios aí, seja por videoconferência, por telefone, a gente estabelece esse contato com vocês, estamos à disposição. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Se alguém tiver alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Pedro, Sérgio e Guilherme ou William, por favor. Eu agradeço também, obrigado pela oportunidade aqui de contar um pouquinho aí do nosso projeto. E também me coloco à disposição se alguém tiver alguma questão, não teve oportunidade pelo tempo, enfim, de fazer alguma pergunta, eu também fico à disposição aí, pode me encontrar pelas redes sociais aí, para a gente trocar um pouco de ideia também, que é muito importante. Eu também agradeço aí a oportunidade de participar. É um trabalho bastante interessante, né? A conectividade é algo muito importante, né? Então, foi um desafio bastante grande para nós e é bastante interessante de poder compartilhar essa nossa experiência. Obrigado a todos. Obrigado. William, Guilherme? Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer também a participação de todos e nos colocar à disposição aí, tá? de todos vocês. Eu queria agradecer também. Esse bate-papo foi, na minha opinião, rico e cheio de experiência prática. Não foi uma coisa muito conceitual. A gente viu as dores dos nossos clientes, como que a gente atua. Acho que deu para realmente dar belos exemplos aí da implementação da tecnologia. Obrigado, pessoal do Sicredi, aí pelo bate-papo. Tá bom. Muito obrigado, gente. Claro, Valeu. Como a Joyce disse, vamos ter a gravação depois disponível para quem quiser ver depois com um detalhe ou encaminhar esse vídeo para alguém. Muito obrigado. Nós somos os arquitetos da mudança, somos a Logicalis. Tchau, tchau.